Então, queridos, eu quero ler uma palavra conosco aqui. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20. Abra aí sua Bíblia. Atos capítulo 20. Eu quero ler com vocês os versículos 22, 23, 24 e 25. Do 22 a 25, os versículos. Se está tudo ok aí na minha voz, os irmãos, dei aí um amém. Atos capítulo 20, dos versos 22 a 25. Glória a Deus. Então vamos ler o texto bíblico. Diz assim, presta bem atenção nessa palavra. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus, por favor, Senhor, por favor, mais uma vez, fala conosco nessa noite. Tira de nós, nesse momento, tudo que possa vir atrapalhar a nossa compreensão dessa mensagem. Tira de nós toda a incredulidade. Ó Deus, repreenda todo e qualquer empecilho, tudo que venha tentar roubar a nossa atenção nesse momento. Estamos aqui, Pai, desejosos de ouvir uma palavra do Senhor para nós, para os nossos corações, para as nossas vidas. Então nos ajuda, Senhor, que Teu Espírito a aplique de forma clara nos nossos corações. Amém. Irmãos, o que é que nós precisamos saber e fazer durante essa pandemia do Covid-19? Eu coloquei lá nos grupos essa postagem e tinha essa pergunta: o que os cristãos, no caso, o que nós precisamos saber e fazer durante a pandemia do Covid-19? Será que nós conseguimos dar essa resposta? Se alguém te perguntasse hoje, como cristão, o que é que você precisa saber e fazer durante esse momento e essa situação que nós estamos passando, que resposta você daria? Amados, aqui nesse texto, nós temos alguns dos melhores dos conselhos, alguns dos conselhos mais preciosos que poderíamos receber em um tempo como esse. Tempo de crise, tempo de instabilidade, um tempo de perigo e também de medo para muitos, né? Mas então, o que é que esse texto tem para nos ensinar? O que é que essa palavra nos ensina
nesse momento em especial, que mensagem Deus tem a partir desse texto para esse momento das nossas vidas. O capítulo 20 aqui do livro de Atos, e em especial a partir do versículo 17, esse texto vai falar sobre o discurso de Paulo perante os líderes da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja de Éfeso. Aqui nessa ocasião, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo da igreja. É até interessante a gente observar algo aqui. Essa é a única vez na Escritura que a gente vê o apóstolo Paulo fazendo um discurso para uma assembleia puramente cristã. Aqui Paulo está fazendo um discurso para uma assembleia puramente cristã. Não que essa tenha sido a única vez na sua vida, mas no registro bíblico, todas as vezes que a gente vê Paulo pregando, tem crentes e tem não crentes. Na maioria dos casos, Paulo, como missionário, ele prega para não crentes. Ele prega o reino de Deus, a mensagem de arrependimento. Então aqui Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. Paulo passou aproximadamente 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses, acredita-se, por volta de 2 anos, ministrando, ensinando naquela igreja. E Deus, através da vida de Paulo, fez uma grandiosa obra, inclusive trazendo um poderoso avivamento na cidade de Éfeso. Diz a Bíblia que quando Paulo, no período que Paulo prega naquela cidade, houve um avivamento tamanho que as pessoas que praticavam magia, elas se converteram, saíram pelas ruas da cidade, confessando seus pecados uns aos outros, e reuniram em praça pública uma grande quantidade de literatura, de livros de magia, e tocaram fogo naqueles livros de magia, de rituais satânicos naquela cidade, e veio um poderoso avivamento. Muitas pessoas se converteram, foi um ministério, foi um tempo abençoado ali naquela cidade. Mas aí então agora chegou o tempo de Paulo ir. Paulo está indo embora, Paulo está se despedindo daquela igreja. E a partir do versículo 17 até o versículo de número 35 aqui do capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele, no meio do seu discurso, ele fala algumas coisas. Primeiro, ele vai falar sobre como foi o seu comportamento diante da igreja. E ele vai dizer umas coisas interessantes, como ele se comportou diante daquela igreja e diante daquela cidade, no período em que ele esteve ali a serviço do reino. Paulo vai falar também o que lhe esperava, o que é que ele estava prestes a enfrentar dali para frente, quando ele saísse da cidade de Éfeso. Ele vai falar algo acerca da expectativa que ele tinha em relação à continuação do cumprimento da sua missão. Mas aí, encerrando o discurso de Paulo, Paulo alerta aqueles presbíteros, Paulo alerta aquela igreja, de maneira que eles se preparassem, porque viriam falsos líderes, viria um período de perseguição, eles iriam passar por situações adversas, e eles precisavam estar firmes, eles precisavam estar municiados para que pudessem saber se comportarem diante daquela situação que em breve viria sobre eles. Mas então apenas nesses versos aqui que Deus falou muito ao meu coração, entre o versículo 22 e 25, durante essa situação que Paulo estava vivendo ali e prestes a viver um pouquinho mais adiante, um período de hostilidade. Paulo vai dizer ainda no capítulo 20 que passava perigo de morte. A situação era de perseguição, era uma situação de ansiedade constante, de medo, de pavor, porque eles estavam experienciando exatamente nesse momento o período mais crítico de perseguição à igreja. Era o 1º século. A igreja estava sendo altamente perseguida. Os cristãos não tinham livre acesso para irem de uma cidade para outra. Era uma perseguição ferrenha. Essa era a situação. Mas mesmo assim Paulo está encerrando um período ali de missão e já embarcando em um novo desafio. E quando a gente olha para esse texto, para essas similaridades, a gente começa a perceber algumas coisas
que a igreja estava enfrentando naquela época e que se assemelham a essa situação que nós estamos vivendo. Uma situação perigosa, uma situação de medo, uma situação de instabilidade, de incertezas. Era isso que estava passando e nós também, em parte, estamos vivendo isso, salvo algumas particularidades, é claro, estamos vivendo coisas parecidas. Mas o que nos inspira aqui, na verdade, são as palavras de Paulo. Nos inspira, são palavras poderosas que trazem, ao meu ver, os melhores conselhos que poderíamos receber num tempo como esse. Então, o que é que a gente aprende com o discurso de Paulo? A primeira coisa que Paulo ensina, que precisamos saber e a maneira que devemos nos comportar nesse tempo é que nós precisamos ser sensíveis, guarde aí, nós precisamos ser sensíveis ao direcionamento de Deus. Em tempos de crise, em tempos de instabilidade, em tempos de medo, nós precisamos estar sensíveis ao direcionamento de Deus. Olha o que diz no versículo 22 e 23. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Meus irmãos, olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo já estava vivendo instabilidade no lugar que ele estava. Mas agora, o Espírito Santo mostra para ele que ele viveria perigos ainda maiores em Jerusalém, que era o seu destino, para onde ele ia. E mesmo assim, Paulo vai. Perceba isso. Com isso, eu começo a aprender que, ainda que pareça ser a coisa mais sensata, né, seguir a multidão, ainda que pareça ser a coisa mais sensata, seguir a multidão, fazer o que todo mundo está fazendo, nem sempre é a vontade de Deus. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o texto, quando diz aqui, constrangido em meu espírito, essa frase no original ela diz constrangido, ela quer dizer constrangido pelo espírito. O tempo era de instabilidade. Paulo, naquele momento, assim como todos os demais cristãos, era tentado a se resguardar. Assim como os demais cristãos, aquele era o momento de ficar em casa. Aquele era o momento de não se expor. Aquele era o momento de não se reunir com outros crentes na rua, porque era um momento de perseguição. Mas agora, mesmo em meio àquele momento hostil, perigoso, Paulo recebeu um direcionamento não geral, mas particular. Paulo recebeu um direcionamento particular. Ele foi constrangido pelo Espírito a seguir viagem para Jerusalém. Olha que coisa interessante, queridos. Porque em momentos como esses, nós somos tentados, sabe a quê? Nós somos tentados a preservar a nossa integridade. Quando esses perigos acontecem, diante de situações como essas, é comum, um instinto natural, a gente querer se proteger, se reservar, fugir dos riscos, fugir dos problemas, mas nem sempre é isso que Deus quer para a gente. Talvez você esteja pensando, o que é que o pastor está querendo dizer? Então quer dizer que o pastor está pregando o contrário da postura governamental? Claro que não. Uma coisa que tem chamado minha atenção nesse período, o Betel tem levantado um slogan. A nossa igreja tem levantado um slogan. E o slogan do Betel nesse período de quarentena, de crise, de pandemia é fé e prudência. Mas perceba que em momentos de crise, quase nunca nós estamos dispostos a ouvir o direcionamento de Deus. Em tempo de crise eu só quero me proteger. Em tempo de crise eu não quero me envolver com perigo.
Em tempo de crise eu não quero me expor a problemas, mas no tempo de crise Deus chamou Paulo para ir para outra cidade e pregar o evangelho. Pastor, ele ia correr risco? Ia. Mas foi Deus que chamou, e Paulo era um homem que estava sensível ao direcionamento de Deus. Ele ouviu a voz do Espírito. Isso é uma palavra que confronta a minha fé e a tua fé. Porque eu tenho ouvi hoje um pastor comentando que muitas pessoas estão nesse período pegando carona no Covid, né, para justificarem os seus medos. E a gente sabe que nós somos chamados também a sermos ousados no Espírito. Somos chamados a ser corajosos. Eu lembro lá daquele texto, quando Deus se apresenta para Gideão, e Deus diz a Gideão que junte um povo de coragem. E Deus diz a Gideão, Gideão, diga ao povo que os covardes e medrosos que voltem. Os covardes e medrosos que voltem. É claro que isso não é uma palavra geral para todo mundo. É claro que isso aqui não é uma palavra que instiga a gente a deixar de tomar os cuidados, as medidas de precaução. Não. Mas em tempo de crise, o que é que o crente precisa fazer? O que é que o crente precisa fazer em tempo de crise que Paulo nos ensina com o seu discurso? Precisamos ser sensíveis ao direcionamento de Deus. Pastor, e se Deus falar comigo para que eu possa correr risco em favor da obra? Então corra risco em favor da obra. Se é para você correr risco, para o nome de Deus ser glorificado, para uma alma ser ganha, ser livrada do inferno, do fogo do inferno, da condenação eterna, então corra risco, porque você está nas mãos de Deus. Tempo de crise, Paulo ouviu a voz do Espírito, e ele, sabendo que o Espírito disse a ele: o que me aguarda nessas cidades, olha o que ele diz, o que me aguarda nessas cidades, o que me espera é cadeias e tribulações. Ele sabia que se ele saísse dali, a situação ficaria pior, os riscos aumentariam, ele seria preso várias vezes, ele seria alvo de muitas tribulações, mas mesmo assim Paulo foi, porque era um homem de coragem, obediente a Deus. Ele foi porque ouviu a voz do Espírito Santo. E os crentes de hoje precisam ter prudência, sim, mas precisam colocar fé à frente da prudência. Porque o justo não vive por outra coisa a não ser pela fé. Nós somos chamados a viver pela fé e precisamos ouvir a voz do Espírito. Essa mesma situação que eu falei no início do culto de Paulo e Silas, que eu não sei nem porque eu falei disso, lá em Atos, aqui em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, eles estavam preparando uma viagem para outro lugar. Quando eles foram impedidos pelo Espírito Santo e tiveram uma revelação de Deus. Paulo teve uma revelação, falaram com Paulo num sonho, um varão macedônio disse: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo foi para Macedônia com Silas, chegou na cidade de Filipos, a primeira cidade, e ali veio uma grande perseguição sobre Paulo, apanharam, foram presos, mas estavam ouvindo a voz do Espírito Santo. E lá naquela cadeia, um carcereiro que ia tirar sua própria vida foi salvo, e depois aquele carcereiro levou Paulo para sua casa, e toda a família do carcereiro foi ganha para Jesus, porque Paulo e Silas tiveram coragem de sofrer, de correr risco, porque ouviram a voz do Espírito. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que o crente ele precisa fazer, saber fazer em tempo de Covid-19, é buscar ser sensível ao direcionamento de Deus. Não vamos nos esconder atrás desse super medo de morrer, porque se for para morrer, que a gente morra, o Senhor vai nos receber do outro lado. Não tem isso não. Então a palavra aqui não é para deixar a prudência de lado, mas a palavra aqui é para sermos crentes sensíveis à voz de Deus. Se Deus quiser me expor a um perigo, eu vou me expor, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Então, primeiro,
ter essa sensibilidade aos direcionamentos do Senhor. Se Deus direcionou, precisamos ter coragem para seguir. Não importam os riscos. Não importam os riscos. Paulo disse isso. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, que a gente precisa saber também, e fazer em tempos de Covid-19, sabe o que é? A gente precisa diminuir o apego à vida terrena e às coisas desse mundo. Oh, meus irmãos, nós precisamos, na verdade, nos desapegar. A segunda coisa que eu preciso saber e fazer agora nesse período de pandemia é começar a diminuir o meu apego pelas coisas desse mundo, pelas coisas da vida terrena. Não posso me apegar demais aqui, porque a minha pátria não é aqui. Olha o que Paulo diz, seguindo o texto, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha mesmo. Ele disse, o Espírito Santo já me mostrou que tem prisão, tem tribulação para mim, mas em nada considero a vida preciosa. Paulo está falando dessa vida terrena. Em nada eu considero essa vida preciosa. Paulo valorizava a vida, sim, valorizava, mas ele valorizava mais o céu do que a terra. Paulo sabia que ele era peregrino e forasteiro nessa terra. Então, em tempo de Covid-19, queridos, precisamos começar a desapegar das coisas dessa vida, das coisas desse mundo. Se Deus dissesse para você, pensa aí comigo, se Deus revelasse para você que você seria uma das vítimas fatais, que você morreria, junto com as vítimas do Covid-19 nesse tempo, qual seria a sua reação? Ah, pastor, falando de morte, é claro. Qual seria a sua reação se Deus revelasse para você? Porque Paulo já estava entendendo que ele estava caminhando para a última fase da sua missão. Era a última fase da jornada de Paulo. Ele sabia que o fim dele se aproximava. Então, se Deus revelasse para mim e para você que agora, no meio dessas vítimas de Covid, a gente ia partir, qual seria a minha posição? Qual seria o meu pensamento? Qual seria a minha reação diante disso? Vale pensar sobre isso. Sabe por quê, queridos? Sabe por que é importante pensar sobre isso? Porque a resposta que eu vou dar a essa pergunta, a resposta que nós vamos dar a essa pergunta, vai definir, vai mostrar para mim o grau de apego que eu tenho a essa vida terrena. É quando eu penso sobre a morte, quando eu sou confrontado com o desejo de não querer partir, me encontrar com meu Senhor, que eu começo a perceber se eu estou indo na direção certa ou não, se eu estou amando mais a terra do que o céu. Como diz lá em Tessalonicenses, se é as coisas da terra que estão dominando os meus pensamentos, ou se é o desejo da glória que está dominando os meus pensamentos. Então vale pensar sobre isso. Se o Senhor fosse me chamar agora, será como é que eu ficaria? Ficaria triste ou feliz com essa notícia? Então, em tempos de Covid-19, de pandemia, nós precisamos aprender a nos desapegarmos mais, sabe? Da vida terrena, a dizer como Paulo, eu não tenho a minha vida aqui por preciosa. E é interessante aqui que Paulo vai dizer, eu não tenho a vida preciosa, olha o que ele diz no texto, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Para mim mesmo. Irmãos, a gente está esquecendo do que diz lá no Salmo 116, versículo 15, você sabe o que é que diz? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí a gente vai lá para Romanos capítulo 14, versículo 8 e diz, se vivemos para o Senhor vivemos, mas se morremos para o Senhor morremos. Aí de repente a gente vai lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, sabe o que é que diz? No versículo 14, no versículo 15, e ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Desapego. Temos que aprender no Covid-19. Desapego. Amém, amados? Porque é preciosa para o Senhor a morte dos seus santos. Então precisamos avaliar, esquadrinhar nosso coração. Esquadrinhar. Será que eu queria, assim como Paulo disse lá em Filipenses, ainda no capítulo 1, ele disse, o viver é Cristo, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Olha mesmo, que ousadia. O viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Então precisamos saber onde é que está alicerçada a nossa fé, o nosso cristianismo, como estamos. Precisamos ser chacoalhados e Deus está fazendo isso. Então precisamos, em segundo lugar, desapegar. Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Não tenha, irmãos, você que estão me ouvindo, me assistindo aí, não tenha sua vida preciosa para você mesmo. Primeiro, se foi Cristo que te comprou, você não vive mais para você. Você vive para aquele que por você morreu e ressuscitou. Você não vive para Deus nem morre. Você não vive para você nem morre para você. Você vive para Deus e morre para Deus. Você precisa desapegar dessa vida. Amém? Para quando o tempo chegar, você dizer, eu estou pronto, Senhor. Me receba em teus braços. Então desapega das coisas aqui de baixo em nome de Jesus e vamos nos apegar nas coisas do alto, nas coisas lá de cima, nas coisas espirituais que são mais sublimes. E Deus está nos dando essa oportunidade. Assim como diz, é interessante que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus reduz a nada a sabedoria dos sábios. Eu percebo que nesse tempo de Covid-19 ele está reduzindo a nada o poder, os bens, os recursos desse mundo. Que se percebe que tem muitas pessoas ricas, abastadas, que estão indo para a sepultura. Está reduzindo a nada os recursos desse mundo, os recursos dessa terra. O que nós temos de mais valioso, sabe o que é? Como diz lá em Colossenses, Cristo em vós é a esperança da glória. O que eu e você, o que nós temos de mais precioso é o selo do Espírito Santo. Nós somos selados com esse Espírito para o dia da redenção. Nós pertencemos a Deus. E é para Ele, e é com Ele, para Ele que nós vivemos e é com Ele que nós iremos morar. Mas aí Paulo nos ensina em terceiro lugar aqui. Sim, primeiro, é eu buscar ter buscar discernir, buscar ser sensível, né, ao direcionamento de Deus. Em segundo, diminuir o apego à vida terrena. Em terceiro, sabe o que é? A terceira coisa que eu preciso saber e fazer em tempo de Covid-19, a terceira coisa é me concentrar no propósito maior. Me concentrar no propósito maior, que é o propósito de Deus para a minha vida. Em tempos como esse, de instabilidade, em tempos de medo, em tempos de perigo, eu preciso focar naquilo que é mais importante. E olha o que Paulo diz, logo na segunda frase, ele seguindo aqui no versículo 24. Depois de dizer, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, ele diz, contanto que complete a minha carreira. Eu não considero a minha vida preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não quero saber se o Espírito Santo já me revelou que vai ter perseguição, que vai ter provação. Não quero saber. Eu vou me concentrar na minha missão. Era isso que Paulo estava dizendo. O tempo é instável, a perseguição é feroz, os dias são maus, mas eu vou me concentrar na minha missão. E qual era a missão de Paulo? Qual era o ministério de Paulo que ele recebeu do Senhor? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Versículo 24. Amados, duas coisas importantes essa pandemia está revelando para nós. Primeiro, que a vida é extremamente frágil e curta. Só dessa doença, só desse pequeno vírus, microscópico vírus,
tão pequenininho. Quase 53 mil brasileiros morreram no período de 3 meses. Um vírus, quem diria que um vírus ia matar em 3 meses mais de quase 53 mil brasileiros? A vida é extremamente frágil e curta. Começamos a focar nisso. Se a vida é curta, não há tempo para ser gasto, investido nas coisas erradas. Não há tempo para inversão de valores. Precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. O que é primordial vai ter que ter investimento no que é primordial. O que é secundário vai ter o investimento que merece como algo que é secundário. Mas a outra coisa, dentro aí dessa revelação, disso que é importante, queridos, outra coisa que essa pandemia está nos revelando é que nós, como igreja, muitos de nós, não estamos vivendo para a glória de Deus como deveríamos. Nós não estamos vivendo para a glória de Deus como deveríamos. Eu, quando refletia sobre isso, eu penso no seguinte, queridos, que quem está concentrado no seu propósito, quem está concentrado, vivendo, concentrado no seu propósito, sabe o que fazer. E mesmo em meio à crise, encontra meios para fazer. Paulo tinha um propósito sublime. Paulo, quando vai preso, que agora era o lugar dele cruzar os braços e dizer, pronto, vou esperar Deus me tirar daqui, como fez com Pedro lá atrás e João, para poder fazer alguma coisa. Paulo fez isso? Paulo, mesmo dentro da cadeia, ele dizia, eu estou preso, mas o evangelho não está algemado. E Paulo escrevia cartas. Olha que coisa maravilhosa, porque ele estava concentrado no seu propósito. Quem está focado no propósito encontra meios para glorificar a Deus, encontra meios para cumprir o seu propósito. Irmãos, isso tem tirado meu sono, Deus tem falado muito comigo, e eu tenho percebido o quanto nós estamos perdidos durante essa pandemia. Por que estamos perdidos? Porque não estamos bem focados no propósito maior. E qual é o nosso propósito? Glorificar a Deus, pregando e vivendo o evangelho da graça de Deus. O nosso propósito maior é glorificar a Deus, vivendo e proclamando o evangelho da graça. Amém, amados? Louvado seja Deus. Tempo como esse, não é tempo, a gente não está na posição de gastar muito tempo com besteira, com bobagem. Nós precisamos focar no propósito de Deus. Quem está focado vai encontrar meios para cumprir a sua missão. Vai encontrar meios para cumprir o seu chamado. Sabe? E eu tenho sido confrontado, não estou pregando apenas para vocês, para mim. Deus me mostrou essa palavra hoje. Deus falou comigo que chega doeu. Eu fiquei constrangido. Eu estava pensando esses dias em um pastor amigo meu. Pastor chamado Pastor Gabriel. Ele faz parte do Extreme Impact. Eu conheci esse pastor há 9 anos atrás na casa de recuperação, quando eu estava sendo tratado, nos meus primeiros contatos com o evangelho. Eu estava interno na casa de recuperação. Esse pastor já havia trabalhado na época, há muitos anos, na Cracolândia, em São Paulo, e ele veio nos visitar. Ele é muito amigo de um pastor do Betel. Eu conheci ele nessa época, e esses dias eu estou acompanhando ele pelo Facebook. Ele, junto com um pequeno grupo, ele completou essa semana 80 dias de ação nas ruas de São Paulo. E lá naquele lugar eles conseguindo doações dia após dia. Eles estão fazendo um trabalho lindo com centenas de moradores de rua. Há 80 dias, essa equipe está distribuindo marmitas. Distribuíram em 80 dias 145 mil marmitas quentinhas para esse pessoal. Talvez você diga, estão dando comida. Mas não só isso. Kits de higiene, distribuíram 1.850 bíblias
E uma coisa interessante, que me constrange, 80 dias de ações, 80 cultos realizados. Se você seguir lá no Facebook, eu peço para você, Facebook, Instagram, Gabriel Prieto, servo de Deus, homem de Deus. Gabriel Prieto, é conhecido de alguns pastores de Betel, já esteve ministrando aqui, mas mora em São Paulo, com esse pequeno grupo, fazendo essa ação todos os dias para moradores de ruas, prostitutas, drogados, pessoas que vivem em zona de risco, exclusos da sociedade. 80 cultos, todo dia eles separam um momento, enquanto fazem a fila para distribuir alimentação, eles estão ali proclamando uma mensagem da parte de Deus. Hoje a mensagem foi em João capítulo 8. Esses dias eu estive falando com ele e conversando com ele há muito tempo, a gente não tinha se falado, e eu parabenizando pelo trabalho, e eu quando olho para isso eu fico constrangido, eu fico envergonhado, digo, meu Deus, como eu estou desfocado do meu propósito, porque se eu tivesse focado como deveria estar, embora esteja buscando, mas se eu tivesse focado como deveria estar, eu já tinha encontrado meios, mesmo em meio à crise, para estar cumprindo a minha missão e glorificando o nome de Deus. Cumprindo a minha missão e glorificando o nome de Deus. Queridos, terceiro lugar, o que é que a gente precisa saber e fazer nesse período de pandemia de Covid-19? Precisamos nos concentrar no propósito maior. Precisamos nos concentrar no propósito maior. E precisamos encontrar meios, assim como Paulo, ainda que preso, escrevia cartas. Precisamos encontrar meios para glorificar a Deus, vivendo e pregando o Evangelho da Graça. Quarto e último lugar, eu quero encerrar. Primeiro foi a gente ter sensibilidade para discernir, né, para o direcionamento de Deus para nós. Porque mesmo em meio a perigos, Deus pode chamar eu ou você para uma missão específica. Deus pode chamar. Precisamos estar alertas para isso. Segundo lugar, precisamos começar a desapegar das coisas desse mundo, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Cuidado para o coração não estar firmado na terra. Cuidado para o coração não estar firmado nas coisas dessa terra. É interessante quando a gente lê o livro de Hebreus, falando de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de uma terra grande e de uma descendência numerosa, mas Abraão nunca possuiu casa depois que Deus chamou. Viveu em tendas, mas ele viveu em tendas em direção a uma casa cujo construtor é Deus. Ele não construiu, ele não enraizou seu coração, aquele foi peregrino. A gente vê isso lá em Hebreus capítulo 11. Em terceiro lugar, a gente viu que nesse tempo a gente precisa se concentrar no propósito maior. A obra não pode parar, a missão não pode parar, a igreja precisa mostrar que está viva. Nós precisamos mostrar que estamos vivos e que somos relevantes para a sociedade. E último, nós aprendemos que o que é que a gente precisa saber e fazer em tempos de Covid-19, de pandemia. Precisamos descansar na soberania de Deus. Agora é essa palavra. Precisamos descansar na soberania de Deus. Quando a gente lê aqui o versículo de número 25, lê aqui. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo está dizendo aqui, ó, vocês não vão me ver mais. Ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Embora, a gente precisa entender aqui que aqui Paulo está dizendo algo na sua perspectiva. Porque com base na primeira carta de Timóteo, Deus, para ver como é os planos de Deus, Paulo acabou, a gente vê isso no capítulo 1, especialmente também no verso 3, Paulo acabou voltando lá em Éfeso. Depois Paulo deu outra passadinha lá em Éfeso. Mas Paulo sabia, diante das perseguições que ele estava enfrentando,
diante daquilo que o Espírito já tinha revelado para ele. Ele sentia que o seu tempo estava próximo, o tempo da sua partida estava chegando, e por isso ele se antecipa, dizendo àqueles irmãos que não voltaria. Mas para você perceber uma coisa interessante, um jogo de palavras. Aqui Paulo diz, eu sei, quando na verdade ele não sabia de certo, porque ele acabou voltando. Mas no versículo 22, deu um retorno, quando ele diz assim, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Uma hora Paulo diz que sabe, outra hora Paulo não sabe. Porque na verdade Paulo sabia de algumas coisas, mas haviam outras coisas que Paulo não sabia. Muitas coisas eram incertas. Mas perceba que mesmo diante dessa instabilidade e dessa palavra de perigo, do risco da sua morte ser iminente, ao ponto dele dizer àquele povo, vocês não vão me ver mais. Mesmo em meio a tudo isso, você não vê Paulo desesperado. Paulo está extremamente em paz consigo e com Deus. Paulo está tranquilo, descansando na soberania do Senhor. A despeito da sua morte estar se aproximando, Paulo não se desespera. Queridos, o que eu preciso saber e fazer em tempo de Covid-19? Descansar na soberania de Deus. Deus cuida, o perigo está aí, está nos cercando, eu já estou fazendo o que preciso fazer, mas eu sei que tem coisas que não competem a mim, então eu não vou enlouquecer, eu não vou perder meu sono por isso, porque eu não posso mudar um dia da minha história, eu preciso acalmar o meu coração e descansar na soberania de Deus. Paulo cria piamente que Deus sabia o que estava fazendo. Irmãos, nós precisamos falar com... A gente precisa falar com a gente mesmo. Eu preciso dizer, Bruno, calma, porque Deus sabe o que está fazendo. Porque são notícias bombásticas. Enquanto a pandemia se espalha, a corrupção se multiplica. São coisas terríveis, e tem hora que a gente, meu Deus, onde isso vai chegar? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Algumas coisas Paulo sabia, outras coisas Paulo não sabia, e o que Paulo sabia, para ele, talvez para pessoas incrédulas, já seria motivo de desespero. Mas mesmo sabendo que estava perto de partir, mesmo sabendo que o que lhe esperava mais adiante era prisões e tribulações, mesmo sabendo que talvez não veria mais aqueles irmãos que tanto amava, ainda assim Paulo vai, cumprindo a missão de Deus, e vai tranquilo. Não tem desespero, ele vai em paz, porque ele sabia aquilo que ele pôde dizer, escrevendo no livro mais adiante, lá na carta aos Romanos, capítulo 12. Lembra? Paulo pôde dizer lá que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Precisamos descansar na soberania de Deus, na soberania divina. Precisamos, assim como Jó disse lá no capítulo 42, no versículo 2, do livro que leva o seu nome, precisamos dizer como Jó: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se eu vou precisar sofrer, se eu vou precisar ver o Brasil chegar na miséria para depois se reerguer, se Jesus vai voltar antes disso, tem coisas que eu não sei, mas eu preciso descansar meu coração, preciso aquietar minha alma, eu preciso confiar em Deus, saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu preciso aprender a descansar na soberania de Deus. Amados, quero chegar aqui ao término da mensagem. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, quando eu refleti o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer em tempos de pandemia, de crise, tempo como esse. Então eu aprendo aqui com esse texto, essas 4 lições. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra no seu coração. Eu tentei ser
o mais claro possível em relação àquilo que Deus pôs no meu coração para me compartilhar com vocês hoje. Como igreja, precisamos nos levantar, discernir a vontade de Deus, mostrar para as pessoas que o nosso foco não está aqui, está nas coisas do alto, nos concentrar no nosso propósito e descansar na soberania de Deus e deixar Deus ser Deus, deixar Deus trabalhar e fazer aquilo que agrada ao Senhor, gastar tempo fazendo aquilo que vai agradar o coração do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Amém, irmãos? Fecha teus olhos e vamos orar. Vamos orar, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque mesmo em meio a essas pequenas dificuldades que tivemos no início do nosso culto, da nossa transmissão, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor fala. O Senhor direciona, o Senhor revela a sua vontade. O Senhor exorta, o Senhor encoraja, o Senhor mostra as nossas falhas. Peço ao Senhor, Deus, me ajude em primeiro lugar a aplicar essa palavra no meu coração. Eu preciso discernir, eu preciso ter sensibilidade para perceber o teu direcionamento. Eu preciso me desapegar das coisas da vida terrena, das coisas deste mundo. Eu preciso me concentrar mais no meu propósito, que é glorificar o teu nome. Eu preciso descansar mais na soberania do Senhor. E também agora eu te peço que cada um dos meus irmãos, eles possam conseguir fazer isso. Guardar essas lições, esses conselhos, atá-los, como diz lá em Provérbios, no pescoço, para que não se esqueçam. Que eles possam guardar nos seus corações, não abrir mão disso. Que possam aproveitar esses conselhos preciosos e que possamos, a partir de hoje, viver de maneira diferente, dar uma resposta cristã a essa crise. Ter um comportamento que agrade o teu coração, Senhor, como igreja e também como indivíduos, como filhos individualmente. Deus, obrigado por esse culto, obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado, Senhor, por esse momento de adoração, de compartilhamento, esse momento de oração, de intercessão. Obrigado por essa noite. Te oro assim, Pai, apresentando as nossas vidas diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.